Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco, amém? Amém. Deus seja louvado por esse momento especial, por essa ocasião tão propícia que Ele nos concedeu para estudarmos assuntos relevantes de extrema importância para o contexto no qual cada um de nós estamos vivendo e inseridos. Eu agradeço pelo convite, para mim é um privilégio bastante grande poder participar desses encontros aqui com vocês. Como o Abimael já mencionou, não poderei participar dos 5 domingos. Para mim seria uma alegria ainda maior, mas dado os meus compromissos, eu estarei viajando em alguns desses domingos, em viagem missionária, e não poderei comparecer em todos eles. Mas, certamente, será um privilégio estar aqui com vocês nesses 3 domingos dessa programação sobre o livro de Daniel. E antes da gente começar, o tema de hoje, o nosso estudo introdutório e de abertura dessa programação, se chama Dois Poderes em Conflito. Esse será o tema que nós estudaremos, mas antes de darmos início, eu convido você, assim como você está, a fechar os seus olhos para mais uma palavra de oração. Oremos. Querido Pai e eterno Deus que habitas nos altos céus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor e exaltado seja o nome bendito do Senhor e todo-poderoso Salvador Jesus Cristo. Nosso coração se alegra especialmente porque nessa noite o Senhor nos convidou para estarmos aqui, prestando um culto ao Teu nome, abrindo a Tua palavra, estudando os Teus sagrados escritos e dedicando alguns domingos a partir de agora para entendermos um pouco melhor os mistérios, os enigmas, os símbolos e as mensagens contidas no livro do profeta Daniel. E para isso, nós precisamos da presença da maravilhosa pessoa da divindade, a saber, o Espírito Santo. Que Ele nos conduza, que Ele seja o nosso mestre, o nosso professor, o nosso instrutor, e que não apenas comunique para nós o conhecimento desse livro, mas que os conteúdos que estudaremos possam ainda transcender a esfera da informação para operar uma transformação em nossos corações. Nós convidamos os anjos para que estejam também aqui nesse local, e eu peço que o Senhor me use para a Tua glória, com o perdão dos meus pecados e para a edificação da vida de cada um daqueles que aqui estão, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Bom, eu gostaria de começar compartilhando com vocês 2 citações que vão introduzir a razão pela qual nós decidimos estudar o livro de Daniel e por que consideramos o livro do profeta Daniel um dos livros mais importantes dentre os 66 livros das Sagradas Escrituras. A primeira citação está no livro de Mateus, capítulo 24, e foram pronunciadas as palavras pelo próprio Senhor Jesus Cristo, no último sermão profético pregado por Ele no Monte das Oliveiras. Você sabe que uma pessoa, quando está prestes a morrer, ela seguramente diz as palavras mais importantes e significativas da sua vida. E dentre essas palavras, o Senhor Jesus deixou relatado o seguinte: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Ou seja, um primeiro motivo pelo qual estudamos e damos importância ao livro de Daniel é porque o próprio Senhor Jesus deu importância e significado especial a esse livro. Aqui ele não só faz menção ao livro de Daniel, como insta, motiva, anima as pessoas a lerem, entenderem e estudarem o conteúdo desse livro. Além disso, o livro de Daniel, no capítulo 12, reserva ainda uma outra razão pela qual devemos estudar esse livro. Está no capítulo 12, versículo 4, onde diz assim: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim.
muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Ou seja, o conteúdo do livro de Daniel, embora seja composto por histórias importantes, relevantes, por aplicações de extrema importância para a vida da igreja, existe um conteúdo desse livro que foi reservado para um tempo determinado da história desse mundo. E o livro mesmo nos diz, através de um anjo que foi enviado ao profeta, que esse livro só seria compreendido a partir do tempo do fim. Se você não sabe quando teve o início do tempo do fim, no nosso terceiro encontro, daqui a 2 domingos, nós veremos biblicamente quando o tempo do fim teve o seu princípio pelas profecias bíblicas. Porém, a Bíblia nos mostra que o livro de Daniel, o saber desse livro, só seria multiplicado a partir do tempo do fim. E uma segunda razão pela qual estudamos esse livro é justamente porque o livro de Daniel foi endereçado para o povo que viveria nos últimos dias. Eu não sei você, mas eu acredito de todo o meu coração que muito em breve essa cena que está aqui atrás de vocês, apenas como uma pintura, um retrato nessa parede, ela se cumprirá literalmente, onde veremos o nosso Salvador voltando nas nuvens dos céus em poder e grande glória. E por essa razão, o livro de Daniel tem uma relevância fundamental para o tempo que vivemos. Até um tempo atrás, alguns estudiosos acreditavam que o saber se multiplicar se aplicava para o saber científico. Mas outros, já um pouco mais estudiosos dos nossos tempos, especialistas em hermenêutica e interpretação bíblica, entendem que o saber se multiplicar se aplica principalmente para o saber do livro do profeta Daniel. Vale ainda uma outra consideração sobre esse livro, que é a seguinte: a Bíblia nos revela 2 tipos de profecias. A primeira é chamada de profecia clássica e a segunda de profecia apocalíptica. As profecias clássicas são aquelas que se cumprem no tempo do próprio profeta. São mensagens que dizem respeito à sua época, à sua geração. Já as profecias apocalípticas são profecias que se aplicam para gerações posteriores ao tempo do profeta e principalmente as gerações que cumprem o período profético do tempo do fim. Ou seja, o livro de Daniel não é um livro que contém profecias clássicas, mas é um livro que contém profecias apocalípticas. E por essa razão, Daniel e Apocalipse devem ser estudados em conjunto, em comunhão, em unidade. Muitas pessoas acreditam que estudar a Bíblia e estudar as profecias é coisa de cristãos alucinados, coisa de cristãos retrógrados, atrasados, fanáticos e, usando um termo um pouquinho mais atual, fundamentalistas. Entretanto, ao longo da história, homens de renome, homens de saber científico, eruditos, homens de grande importância nas academias deram importância para o conteúdo bíblico e até mesmo o conteúdo profético. E um desses homens é o Sir Isaac Newton. Ele, inclusive, não só estudava seriamente as profecias de Daniel e Apocalipse, como escreveu um livro sobre as profecias de Daniel e Apocalipse. Ou seja, essa ideia de que profecias e o estudo bíblico é coisa de um povo atrasado, um povo anticientífico, é uma mentira um pouco moderna. Especialmente depois do Iluminismo, depois da Revolução Francesa, criou-se uma dicotomia, uma separação entre fé e entre ciência, entre religião e entre ciência. Mas até um tempo, ciência e religião eram praticadas em conjunto. E aqui nós temos um exemplo disso. Enfim, o livro do profeta Daniel, portanto, é um livro importante, é um livro relevante, é um livro que devemos dar uma atenção especial, porque Jesus nos indicou o estudo desse livro e, além disso, é um livro que foi escrito especialmente para o tempo do fim. Sabendo disso, essa breve introdução feita, nós vamos então abrir esse livro no seu primeiro capítulo e entendermos um pouco do seu contexto histórico e o que se passou no primeiro capítulo do livro de Daniel, que vai nos introduzir no estudo da semana que vem. Daniel capítulo 1, versículos 1 ao 2, diz o seguinte:
No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Para entendermos um pouco do contexto da citação, nós estamos aqui no ano 605 a.C. O povo de Judá, o povo de Deus, estava vivendo um momento de apostasia, um momento de rebelião, um momento de desobediência, de transgressão da lei de Deus. Era um povo idólatra, um povo promíscuo, um povo depravado, e isso estava entristecendo o coração de Deus. Mas como Deus amava aquele povo, e diz ele que disciplina e repreende a todos aquele que ele ama, ele usaria Nabucodonosor, chegaria a chamar Nabucodonosor de seu servo, e da vara da sua ira, para repreender, para disciplinar o seu próprio povo. Isso aconteceu no ano 605. Jeremias insistentemente pregou aquele povo dizendo: não resistam ao rei da Babilônia, não se unam com os egípcios, não se unam com os assírios, porque eu usarei Nabucodonosor para repreender vocês. E aí chegou o ano 605. O rei de Judá era Joaquim, o rei da Babilônia era Nabucodonosor. Nabucodonosor entrou em Babilônia, entrou em Jerusalém, cercou a cidade de Jerusalém e levou cativo Daniel e mais um grupo grande de jovens que eram bastante inteligentes, bastante versados na palavra de Deus e nas culturas também daquela época. Agora, o mais importante aqui dessa passagem é entendermos algo que nós chamamos de cosmovisão. Eu não sei se todos que estão aqui são cristãos, não importa de onde você vem, e é por isso que eu uso o termo cristão e não adventista. Mas se você é um cristão que acredita na palavra de Deus, é impossível você ser um cristão de verdade se a sua cosmovisão não está fundamentada sobre algo que nós chamamos de grande conflito. Todos os cristãos bíblicos, independentes da denominação de onde vêm, enxergam o mundo sob a perspectiva do grande conflito. A grande guerra, uma grande batalha entre o bem e o mal, onde dois poderes estão polarizados, onde o inimigo e o nosso Deus estão disputando o campo do seu coração e da sua mente. E aqui nós temos no capítulo 1 de Daniel, justamente a introdução dessa cosmovisão, onde nós vemos uma batalha sendo travada entre um rei chamado Joaquim, que era rei de Judá, e um rei Nabucodonosor, que era rei da Babilônia. Além disso, esse conflito vai para um outro campo, que era um conflito entre duas cidades. A cidade de Jerusalém, representada por Joaquim, e a cidade de Babilônia, representada por Nabucodonosor. Talvez isso tudo para você possa parecer apenas uma história, mas se você vai no próprio livro de Apocalipse, você vai encontrar lá novamente mencionado o nome de Babilônia e o nome de Jerusalém, mostrando que essa batalha, que é muito antiga, na realidade ela se estende até o tempo do fim. É uma guerra entre Babilônia e entre Jerusalém. Além disso, e o último exemplo que damos aqui desse conflito é quando ele transcende, digamos, a esfera aqui humana e vai para a esfera divina, e nós temos que Jerusalém e Joaquim representam o Deus Elohim, o Deus a quem eu e você servimos. Elohim é um termo utilizado no idioma original do Antigo Testamento hebraico. El é Deus, e Elohim é Deus no seu sentido plural, ou seja, nós cremos em um Deus que se revela em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Por outro lado, do outro lado desse conflito, nós temos Marduk sendo representado por Babilônia e também por Nabucodonosor. Essa é a guerra. E essa guerra está acontecendo, talvez, aqui mesmo, dentro dessa igreja, nesse momento, na sua mente e no seu coração. Ali era Joaquim e Nabucodonosor. Hoje, talvez seja o inimigo, talvez seja
algum anjo do mal, e alguma Maria que esteja aqui presente hoje, algum José que esteja aqui presente hoje, algum João, algum Jefferson, como eu estou aqui também. É uma guerra. E quando essa guerra acontece, e é isso que de fato nos interessa, quando esse conflito acontece no mundo espiritual, de maneira direta ou indireta, ele nos afetará em nossa esfera humana. Esse conflito que acontece em uma esfera celestial, em uma esfera espiritual, ele sempre provoca de alguma forma resultados, consequências na nossa esfera terrena, material e humana. E é isso que veremos aqui hoje. No caso de Daniel, lá na Babilônia, nós veremos que ele enfrentou 3 desafios. Um desafio mental, um desafio físico e um desafio espiritual. E por que eu vou enfatizar bastante isso aqui hoje? Por uma razão muito simples. Quantos dos que estão aqui acreditam de todo o seu coração que muito em breve veremos o nosso Senhor Jesus voltando nas nuvens dos céus? Levante a sua mão. Amém? Eu também acredito nisso. Eu sei que para alguns, algumas coisas ainda parecem um pouco obscuras, um pouco difíceis, mas o cenário está sendo armado e bastante velozmente. Eu creio nisso. E se acreditamos nisso, no livro de Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz algo interessante sobre o preparo para a vinda de Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 23, ele vai dizer assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, ali eu coloquei entre colchetes o significado, que é a dimensão espiritual, a vossa alma, que é a dimensão mental, e o vosso corpo, que é a nossa faculdade física, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. O que esse texto nos ensina? Que existem 3 esferas, 3 faculdades, 3 áreas do nosso ser, que nós precisamos cuidar delas. A nossa mente, o nosso caráter e o nosso espírito, ou melhor dizendo, a nossa faculdade espiritual, a nossa faculdade física e a nossa faculdade mental. E por essa razão, o Daniel enfrentou um conflito justamente nessas 3 áreas. Tanto que hoje nós temos, por exemplo, se você tem um problema mental, se você tem um problema psicológico, você vai se consultar com um psicólogo. Se você tem um problema na sua esfera física, você vai se consultar com um médico. Mas se você tem um problema na sua esfera espiritual, você vai conversar, se aconselhar com o pastor ou com o sacerdote. O que isso mostra para nós? Que os seres humanos são uma composição de 3 áreas, de 3 esferas, de 3 faculdades, onde se uma delas não está em sintonia com a outra, nós passaremos por algumas dificuldades. E o inimigo, sabendo disso, ele faz de tudo para deturpar de alguma forma a nossa vida na esfera física, na esfera mental e na esfera espiritual. E é isso que veremos na história de Daniel. E o primeiro desafio que Daniel enfrentou aqui em Babilônia foi justamente o desafio mental. Onde encontramos isso? No mesmo capítulo 1, versículo 3 e versículo 4. Daniel capítulo 1, verso 3 e 4, diz o seguinte: disse o rei a Aspenaz, o rei Nabucodonosor, falando para um dos seus servos, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Primeiro desafio enfrentado por Daniel é na área intelectual. Daniel era um jovem promissor. Tinha cerca de 17 anos de idade quando foi para a Babilônia. Foi submetido a uma cultura profundamente hostil à sua fé, aos seus princípios, aos valores que ele aprendeu do seu papai e da sua mamãe dentro de casa. Os babilônicos, por exemplo, eram politeístas. Eles misturavam a religião com as coisas do dia a dia. Os babilônicos tinham ainda uma concepção bastante distorcida sobre a sexualidade. E agora Daniel e os seus amigos estavam submetidos a tudo isso, a uma cultura diferente, a valores diferentes,
valores morais diferentes daqueles que, como eu disse, eles aprenderam no seu lar, através da religião judaico-cristã. Eu não vou me demorar muito em cima disso, falando sobre Daniel, porque eu queria trazer um pouquinho para hoje. Eu acho que nós não precisamos ser muito especialistas em antropologia cultural para reconhecermos que a civilização ocidental, ou seja, a nossa civilização, passa por uma decadência, um declínio cultural extremamente profundo. Eu não sei quantos aqui já leram livros, por exemplo, de Alan Blau, Nancy Pearce, Roger Scruton, Theodore Dalrymple. São homens que têm dedicado a sua vida para escrever sobre o declínio, a queda, a bancarrota da cultura ocidental. Nós vivemos hoje em uma época de tremenda e profunda hostilidade aos princípios cristãos. A nossa cultura acadêmica e filosófica ocidental, que foi estabelecida sobre um tripé, que é o direito romano, a filosofia grega e a moral judaico-cristã, está sendo atacada exatamente nas suas bases, especialmente a coluna da moral judaico-cristã. E hoje nós aprendemos, por exemplo, que nós como cristãos não devemos acreditar ou falar sobre uma verdade absoluta. Isso não é politicamente correto. Nós não devemos defender uma visão de um Deus, por exemplo, que está no controle da história. Isso também não pode ser comprovado. Nós devemos aceitar o relativismo, o pluralismo, o ecumenismo, o sincretismo religioso. É o que nos ensinam aí fora, não apenas nas academias, mas até muitas igrejas hoje que tomam o nome de Cristo, estão adotando esse tipo de filosofia. A cultura contemporânea do século XXI está desafiando profundamente a fé e os princípios dos cristãos. Assim como Daniel enfrentou na Babilônia. Profundamente. Se você quer se aprofundar um pouquinho nisso, eu recomendo você estudar um pouco sobre o que está acontecendo com o cristianismo na Europa. Lá na Europa o cristianismo está em decadência, irmãos, terrível. O cristianismo está sendo substituído pelo ateísmo, pelo islamismo, pela nova era, pela pós-modernidade, pelo marxismo, tudo que é tipo de cosmovisão moderna e que faz parte, talvez, da nossa época, que ganha fama da nossa época, está sendo aceita, mas o cristianismo está sendo rejeitado. A Europa passa por uma situação profunda e bastante preocupante na história da igreja. E eu trago isso justamente porque foi o primeiro desafio que Daniel enfrentou lá na Babilônia. Eu sei que nós temos muitos jovens, talvez, aqui hoje. E a pergunta que eu faço é justamente essa: qual tem sido a sua relevância dentro dessa Babilônia que nós vivemos hoje? Como você tem se comportado dentro da universidade onde você estuda? Dentro da escola onde você estuda? Na sua vizinhança? Porque Daniel foi um dos poucos que, juntamente com os seus amigos, foram fiéis aos princípios que ele aprendeu do seu papai e da sua mamãe. Portanto, em conclusão, para não nos demorarmos muito só nesse ponto, o primeiro desafio enfrentado por Daniel na Babilônia foi justamente o aprendizado da cultura e da língua dos caldeus. Eu só faço um parênteses rápido aqui. Nem sempre a cultura é um problema para os princípios cristãos, nem sempre. Nós temos alguns fatores culturais aqui no Brasil que não necessariamente implicam uma escolha entre seguir a cultura ou seguir os princípios da Bíblia. Mas quando a cultura, ela se torna um desafio para aquele que é cristão, você tem uma escolha que você precisa fazer. Nem sempre você vai poder relativizar a sua fé. Sabe, eu digo que aquele que está acostumado a relativizar os seus princípios, chegará um momento em que possivelmente ele relativizará a sua própria salvação. Isso é muito perigoso. Em conclusão, Freud tirou Deus do inconsciente dos seres humanos. Marx tirou Deus da história da humanidade. Darwin tirou Deus da história da ciência e da biologia. E, finalmente, Nietzsche, um grande filósofo da pós-modernidade, decretou a morte de Deus. E aí vem a pergunta: o que você fará diante dessa cultura que nós vivemos? Segundo ponto, o primeiro deles, o desafio mental. O segundo ponto é o desafio físico. E aqui o versículo 5 do capítulo 1 de Daniel
nos diz que determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Agora vejam a atitude de Daniel. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Segundo grande desafio para Daniel. Imagine Daniel ali agora, nos Estados Unidos da época dele. E aí o rei Nabucodonosor queria alimentá-lo com tudo aquilo que ele acreditava ser o melhor. Aquelas comidas que os americanos gostam bastante e que na maioria das vezes não fazem muito bem para a saúde. E então Daniel estava diante de uma mesa farta, uma mesa abundante, uma mesa requintada e talvez muito saborosa. Mas a Bíblia diz que Daniel foi firme. Sabe, essa expressão firme, ela me chama a atenção, porque Deus simplesmente poderia ter dito, resolveu Daniel não contaminar-se, mas ele usa a expressão firme como se estivesse sugerindo a mim e a você que é impossível vencermos os desafios da caminhada cristã se não formos firmes, se não formos radicais nos nossos princípios. Fanáticos não, porque o fanatismo é algo que Deus abomina, mas radical muitas vezes nós precisamos ser. Fiéis aos princípios que o Senhor nos ensinou. E diante daquela mesa farta, a grande questão é a seguinte: por que Daniel teve que finalmente evitar o alimento real? Quais eram os problemas que ele encontrava ali? Eu vou mencionar 4 dos problemas, dos motivos que levaram Daniel a tomar uma decisão de rejeitar o alimento real. O primeiro deles foi que os babilônicos, como outras nações pagãs, comiam carnes imundas. E na orientação dietética que a Bíblia nos dá em Levíticos capítulo 11, por exemplo, Daniel aprendeu que haviam certas classes de animais que ele não deveria comer, como o porco, o camarão, como algumas aves de rapina, que é o caso do urubu, por exemplo, e alguns outros animais. E ali naquela mesa tinha todo tipo de animal, e Daniel viu aquilo e ele pensou, eu não posso participar dessa refeição. Sabe, eu sei que alguns de nós aprendemos que isso é uma lei cerimonial, mas eu queria dizer algo para você. A orientação que Deus dá sobre os animais impuros e limpos na Bíblia não é uma orientação cerimonial. É uma orientação que antecede as leis cerimoniais. Se você abre aí a sua Bíblia em Gênesis capítulo 7, você vai encontrar que quando Deus ordena a Noé entrar na arca, ele diz o seguinte. Inclusive os filmes de Hollywood mostram essa cena de maneira equivocada, porque Deus diz assim que eram para entrar 7 pares dos animais limpos e 1 par dos animais imundos. Sabe o que isso me leva a concluir? Que antes mesmo de Moisés orientar o seu povo com as leis cerimoniais, a lei do animal limpo e do animal imundo já estava presente na Bíblia, antes mesmo do dilúvio. Isso significa dizer que a imundície dos animais não é uma questão de ambiente criado, mas é uma questão intrínseca à própria natureza daquele animal. E é por isso que não devemos participar da mesa dos animais imundos. E Daniel viu aquilo e decidiu, eu não vou participar. Eu não posso participar disso, porque eu estarei desagradando o meu Deus. Eu escolho amá-lo, obedecê-lo. Daniel entendia algo que também para nós hoje é bem difícil, que é a união, que é o holismo que há entre a profissão e a vida cristã. Eu costumo sempre dizer que se tornar um cristão não é uma mudança de credo, mas é uma mudança de estilo de vida. E foi isso que aconteceu com Daniel. Daniel tinha um estilo de vida diferente. E no estilo de vida dele, ele era impedido de participar daquela mesa. Segundo motivo é porque os animais não tinham sido mortos de acordo com as leis levíticas. Havia algumas carnes, por exemplo, que Daniel podia utilizar para sua alimentação ali à mesa. Carnes limpas. Mas ainda assim haviam leis para o sacrifício desses animais que eles utilizavam, um judeu utilizava. 2 delas, por exemplo, quando um animal fosse morto, ele não poderia ser sufocado. E a segunda delas, quando esse animal também fosse morto, o sangue deveria escorrer completamente. Aqui no Brasil nós temos, por exemplo, uma comunidade judaica, onde eles comercializam carne com o selo kasher.
e esse selo indica justamente essa lei que eles obedecem, que é a carne completamente seca, ela chega a ficar quase branca, tamanha quantidade de sangue que é escorrido daquela carne. Então Daniel também não podia participar por conta disso. Terceira razão, uma porção dos animais que estavam ali eram destinados do alimento, era oferecido primeiro como sacrifício aos deuses pagãos que eles serviam. Então Daniel disse, isso daqui é oferecido para ídolo, eu não vou participar dessa refeição. E o terceiro motivo é que o consumo de bebidas alcoólicas estava contra os princípios de temperança como são apresentados no Antigo Testamento. Deus não se agrada que nós utilizemos bebida alcoólica. Inclusive, em Abacuque é tão enfático isso, que diz que há uma abominação, uma maldição sobre aquele que dá a bebida alcoólica para uma outra pessoa. Só esse texto já exclui completamente a conclusão de alguns de que Jesus, nas bodas de Caná, ele fez um milagre de vinho alcoólico para as pessoas. Se Jesus tivesse feito isso, uma maldição estaria sobre ele, porque Abacuque diz que maldito é aquele que dá de beber para uma outra pessoa. Para quem quiser, o Dr. Rodrigo Silva, arqueólogo bíblico mais respeitado aqui no Brasil hoje, gravou recentemente um programa inteiro falando sobre o uso do vinho na Bíblia e no Antigo Testamento, explicando os textos que às vezes parecem contradizer um pouco esse raciocínio que eu estou explicando aqui. Então vai lá no YouTube, escreve Rodrigo Silva, Evidências Vinho, você vai encontrar um programa inteiro de meia hora tratando especificamente sobre esse tema. Conclusão, Daniel ali diante da mesa então foi firme e não se submeteu às iguarias de Babilônia. Aqui você vê agora um caso interessante, porque eu não sei se todos têm conhecimento disso, mas a Igreja Adventista recomenda por acreditar nessa dimensão tripla do nosso ser. Alguns aqui sabem, por exemplo, que a Igreja Adventista tem escolas espalhadas aí pelo Brasil. E por que razão? Porque a filosofia de educação da Igreja Adventista do Sétimo Dia pressupõe justamente o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, mentais e espirituais. Então, os adventistas acreditam que toda educação que crie uma separação, uma dicotomia entre o físico, o mental e o espiritual é falsa educação. Então, por essa razão, a Igreja Adventista ela também orienta as pessoas a viverem uma vida saudável. A gente fala da alimentação, mas não é só alimentação. É dormir cedo, é você beber uma água pura, você respirar um ar puro, você praticar exercícios físicos. A Igreja orienta isso para os seus membros e para as pessoas aí fora também. E sabendo disso, a National Geographic, uma revista muito importante, bem conceituada ao redor do mundo, no ano de 2005, fez uma matéria especificamente estudando a comunidade adventista do sétimo dia que vive em Loma Linda, lá nos Estados Unidos da América. E por que eles decidiram estudar essa comunidade? Porque o estilo de vida das pessoas que ali moram na realidade, faz com que essas pessoas tenham uma expectativa de vida muito superior a qualquer outro cidadão norte-americano. Eles decidiram estudar essas pessoas. Aí, como resultado da matéria, eles publicaram o seguinte na revista, dizendo assim: a igreja proíbe fumar, consumir álcool e comer alimentos que a Bíblia considera impuros, tais como a carne do porco. Também tenta desestimular o consumo de outras carnes, alimentos muito gordurosos, bebidas com cafeína e condimentos e temperos considerados estimulantes. E conclui dizendo: cereais, frutas, verduras e nozes constituem a alimentação escolhida para nós pelo Criador. Os religiosos também guardam descanso no sábado, dia socializam com outros membros da igreja e desfrutam de um período de descanso. A maioria dos adventistas segue esse estilo de vida prescrito, demonstrando talvez o poder de combinar saúde com religião. Aí olha só o resultado da matéria. Eles estudaram um grupo grande, se eu não me engano foram 34 mil adventistas, e eles observaram que só o fato de uma pessoa ser adventista e guardar o sábado já fazia com que ela vivesse 4 anos a mais do que a média dos cidadãos norte-americanos. Os outros adventistas, que eram vegetarianos estritos, viviam cerca de 12 anos a mais do que os outros cidadãos norte-americanos. Muito superior.
Aqui no Brasil foi feita também uma pesquisa dessa natureza com o Dr. Everton. Ele é de São Paulo, é cardiologista, e ele fez uma pesquisa dessa através da USP. E quem tiver curiosidade, foi feita uma matéria no Globo Repórter tratando sobre essa pesquisa dele. Ele replicou essa pesquisa aqui no Brasil. Uma das pessoas que foi, por exemplo, parte dos estudos, foi o Michelson Borges, que é um dos pastores da nossa igreja. Então, eles fizeram um estudo semelhante a esse que foi feito em Loma Linda e publicaram o resultado também aqui no Brasil. Quem tiver curiosidade, está disponível também na internet. Enfim, Daniel foi firme na sua convicção e decidiu não se misturar com as iguarias de Babilônia. Terceira e último desafio enfrentado por Daniel foi o desafio espiritual. Versículo 7 diz o seguinte: o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abednego. O que tem a ver isso com a batalha espiritual? Tem tudo a ver. Porque o nome na Bíblia está relacionado com caráter. Não é como nós aqui no Brasil, que temos o hábito, às vezes, de dar um nome que mais nos agrada, ou algum nome de um parente nosso. Não. Para um judeu, ele dava um nome para o seu filho, dependendo de 3 situações. A primeira delas, dependendo do nascimento do filho. A segunda, dependendo do tipo de caráter que esse pai e mãe desejariam que o filho desenvolvesse. E a terceira, quando eles desejavam colocar o nome de Deus presente ali também no nome do seu filho. Aqui nesse quadro, você consegue observar, por exemplo, alguns exemplos bíblicos de nomes que foram dados contendo o nome de Deus. Ali no meio do quadro, em português, Elias significa Deus é supremo. Jeremias significa Deus é exaltado. Neemias significa Deus conforta. Ezequias, Deus é minha força. Isaías, Deus, salvação de Deus. E Obadias, servo de Deus. Então os judeus tinham esse hábito, esse costume, essa prática. O nome para eles tinha um significado espiritual muito importante. E aí, chegando na Babilônia, o inimigo, sabendo disso, muda o nome de Daniel e dos seus amigos, mostrando que ele tinha a intenção de mudar a espiritualidade desses jovens. E aí o nome de Daniel foi substituído pelo nome de Beltesazar. Daniel significava Deus, ou significa Deus é meu juiz. E Beltesazar, Bel proteja a sua vida, a vida do rei. Ou seja, era o nome de uma divindade babilônica inserida ali no próprio nome do profeta Daniel. Ananias, o Senhor é bondoso comigo. Sadraque, inspiração ao Deus Sol. O nome de Misael, semelhante a Deus. Mesaque, servo da deusa Sheba. E por fim, Azarias, o Senhor é meu ajudador. Abednego, o servo de Nebo. Todas divindades babilônicas, pagãs, inseridas na personalidade, através do nome desses jovens. A grande questão é a seguinte: o que aconteceu com eles? Será que esses jovens se sujeitaram a tudo aquilo que estava presente no ambiente babilônico? Será que esses jovens criaram raízes profundas ali em Babilônia? Será que a fim de conquistar os babilônicos, eles se fizeram de babilônicos? Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Porque às vezes nós tiramos algumas conclusões equivocadas na palavra do Senhor, onde o próprio Paulo diz que se fez de judeu para com judeu, de grego para com grego, mas ele não transgrediu princípios da sua vida. Assim como Daniel não transgrediu princípios da sua vida também. E então, Daniel fez a seguinte proposta. Ele chegou para Aspenaz e disse assim: olha, experimenta, peço-te aos teus servos, 10 dias que se nos deem legumes a comer e água a beber. E aí o rei Aspenaz ficou preocupado. Mas se nós dermos esse tipo de refeição para vocês vão ficar fracos, como muitos dizem hoje, né?
Quando a gente às vezes toma uma decisão de ser vegetariano, eles perguntam, mas o que você vai comer? Vai comer só alface? Vai faltar proteína? Vai faltar vitamina B12? Vai faltar isso? Vai faltar aquilo? Você vai morrer, vai ficar doente. E aí o povo ficou preocupado com o que aconteceria com Daniel. E aí Daniel disse, olha, 10 dias, o jejum de Daniel. Um jejum físico, um jejum mental e um jejum espiritual. E Aspenaz foi se consultar com Nabucodonosor, e Nabucodonosor aceitou a proposta de Daniel. E aí, passados os 10 dias, vejamos qual foi o resultado da decisão que Daniel e os seus 3 amigos tomaram. Lembrando, eram muitos os jovens, mas apenas 4 tomaram uma decisão firme ao lado do Senhor. E aqui está, em Daniel 1, versículo 19 ao 20, o que aconteceu com eles. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei, em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que lhes fez perguntas, os achou quantas vezes mais doutos, mais sábios? Quantas vezes? 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Bendito seja o nome do Senhor. Era um conflito, irmãos. Era Marduk contra Jeová. Era o povo de Deus contra um povo pagão. E o nome de Deus estava sendo escarnecido, porque o povo de Deus estava escravizado. E aí imagine Daniel dizendo que o Deus da Bíblia, que o Deus da Torá, que o Deus da Ketuvim, o Deus da Nebihim, o Deus do Antigo Testamento que eles serviam, era o Deus verdadeiro. Eu imagino Nabucodonosor dizendo para ele, como pode o teu Deus ser mais poderoso que o meu Deus, se vocês hoje são meus escravos aqui em Babilônia? Era o nome de Deus escarnecido ali. Mas no momento em que Satanás pensava que ele tinha vencido a batalha, a guerra, Deus reverteu a situação. E naquele momento, Deus usou a vida de 4 jovens para que o seu nome, para que a sua honra fosse vindicada no meio da grande Babilônia. Daniel recebeu a recompensa, segundo esse texto, para cada dia de jejum que ele fez, Deus deu a ele uma vez mais sabedoria do que das outras pessoas que estavam ali presentes. E sabe qual foi o resultado final? A Bíblia nos diz que Daniel continuou até o 1º ano de Ciro. Ou seja, Ciro conquistaria Babilônia através do Império Medo-Persa, e ele se tornaria rei desse império no ano 535 a.C. Ou seja, Daniel viveu pelo menos até uns 90 e poucos anos de idade. Mas isso não é o melhor de tudo. O melhor de tudo é o que Deus disse que aconteceria com Daniel, por causa da sua fidelidade. E eu quero que você abra sua Bíblia agora, em Daniel capítulo 12, versículo 13. Daniel capítulo 12, verso 13. Daniel 12, versículo 13. Vejam a promessa que Deus fez para Daniel. Tu, porém, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Daniel foi fiel. Daniel honrou a Deus no meio daquele grande conflito em Babilônia. Mas Daniel morreu. Como todos os seres humanos, um dia morrerão. Com exceção de alguns que talvez verão Jesus voltando em vida. Mas Daniel morreu. Agora, embora a vida dele tenha chegado ao fim, em um dado momento da sua história ela será imortalizada. Quando Jesus nas nuvens dos céus voltar e recompensar esse servo de Deus com a dádiva, com a bênção da vida eterna. Eu sei que eu estou falando para
muitos cristãos aqui dentro hoje. Mas eu não sei que desafio você tem enfrentado na sua trajetória. Agora a pergunta que Deus faz para você aqui nessa noite é a seguinte: se essa cena fosse se cumprir hoje, como você estaria? Se hoje nós víssemos o nosso Salvador voltando nas nuvens dos céus, como Ele encontraria você? Você o tem esperado? Você tem de fato priorizado as faculdades da sua vida para a glória de Deus? O que você tem colocado nessa sua mente? Essa mente que tem as digitais de Deus? O que você tem permitido que entre pelos teus olhos? O que você tem permitido que entre pelos seus ouvidos? E por onde os teus pés têm trafegado? Você tem consagrado a sua vida espiritual ao teu Deus? Quanto tempo você tem orado? Ou você é daqueles que acordam às vezes pela manhã e fazem ali uma oração de 2 minutos correndo, não tem tempo para orar mais? Quanto tempo você tem dado para estudar a Bíblia? Ou você ainda é daqueles que tem mais prazer, mais alegria em assistir um bom filme, entre aspas, de Hollywood, Vingadores, e tantos outros filmes aí que são produzidos nessa indústria, que alimentam o nosso coração, muitas vezes de coisas que não prestam, que não vão nos preparar para o reino dos céus? O que você tem feito com a sua vida espiritual? O que você tem feito com o seu corpo? O templo do Espírito Santo. Meus queridos, nós estamos numa guerra, um conflito, uma grande batalha. Eu sei que já faz muito tempo que, por exemplo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem pregado que Jesus vem. São mais de 170 anos anunciando que Jesus Cristo vem. E Ele não veio. Mas sabe, certa vez eu vi o pastor Ivan Saraiva dizendo algo que marcou a minha vida, irmãos. Ele disse assim: o tempo da volta de Jesus não são 2000, não são 1000, não são 170 anos. O tempo da volta de Jesus é o tempo de uma vida. Para alguns 20 anos, para outros 30, para alguns 80, quando muito 90 ou 100 anos. Sabe, essa semana um irmão lá de Brasília fez contato comigo para nós acertarmos os últimos detalhes da minha viagem para o mês de outubro, para fazer uma programação na sua igreja. E ele me contou rapidamente, eu vou ficar hospedado na casa dele, que o seu filho, 16 anos, um jovem a que ele amava muito, um jovem que ele deu toda a disciplina, toda a educação, todo o carinho, 16 anos de idade, na escola, esse jovem tem um AVC, e a sua vida foi ceifada naquele dia. E esse pai conversando comigo pelo telefone ali, se abrindo, dizendo: irmão, eu não desejo mais nada desse mundo hoje. Perdeu o valor para mim, perdeu o significado. Eu só quero uma coisa: eu quero ver o meu filho de volta. E eu estou disposto a lutar hoje e fazer o que eu tiver de fazer, para que Cristo venha logo, para que eu encontre o meu filho e possa subir com ele nas nuvens dos céus. Nós vamos ter agora um louvor. E eu queria que você, enquanto o quarteto vai cantar justamente sobre esse grande dia, esse dia que Daniel aguarda na sepultura chegar para ser levantado. Mas eu queria que nós tomássemos decisões aqui nessa noite. Cada um de vocês receberam aqui um encarte desse. E você vai deixar aí o seu nome, o seu contato. Se você entendeu essa mensagem e quer consagrar a sua vida física, mental e espiritual para se preparar para esse dia, você vai escrever algo que hoje você vai tomar uma decisão aqui. O meu desejo é fazer um curso bíblico, estudar as profecias de Daniel, não sei o que você vai marcar. Entregar o meu coração a Jesus, ou a decisão mais importante de todas, ser batizado em breve.
Se você veio aqui essa noite e não tomar uma decisão aqui hoje, não valeu nada. Então pega o seu encarte aí agora, enquanto o quarteto canta aqui, já preenche, tome uma decisão, porque o teu anjo vai registrar ela aqui nessa noite, e ele vai gravar essa decisão que você vai tomar lá no livro da vida, em nome do Senhor Jesus. E enquanto eles cantam, aqueles que escreveram, as diaconisas estarão aqui à frente, creio, e vocês vêm aqui e depositam o encarte na urna, e no final eu termino com uma oração. O coração não se turbe, crede sempre em Deus, crede em mim. Há mansões na casa de meu Pai, e vou preparar-vos um lugar. As palavras de Jesus ainda ecoam no universo e dentro do meu coração. Foram ditas pelo Mestre há tanto tempo, mas são tão incrivelmente atuais. Quando as notícias vejo o mundo quase a ponto de se desintegrar, eu me alivio em notícias tão preciosas de que Cristo muito em breve vai voltar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. O meu coração me diz, Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje. Talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem para recolher os que já são seus. Meu maior desejo um dia é abraçá-lo e lançar-me aos seus pés em gratidão, contemplá-lo face a face como os anjos e tocar as mãos feridas lá na cruz. Quando penso que esse dia está chegando, quando o mal já não mais existirá, eu me animo e renovo as minhas forças, na certeza de que o céu será meu lar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. Meu coração me diz, Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje. Talvez um dia ou dois depois de amanhã.
recolher os que já são seus, e vem para recolher os que já são seus. Sabe, irmãos, uma das coisas mais belas que a Bíblia menciona, ao menos no meu ponto de vista, é justamente a promessa de que quando Jesus voltar, independente de onde você foi sepultado, talvez alguns distantes de algum ente querido, mas a Bíblia diz que todos aqueles que morrerem em Cristo, quando Ele vier, um anjo será enviado. E Ele reunirá os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. Sabe para quê? Para que quando subirmos aos céus, subamos ao lado daquelas pessoas que nós mais amamos. Eu acho essa promessa linda. Eu não sei se tem alguém que ainda não trouxe aqui o seu encarte. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Se você quiser que alguma diaconisa vá até você, levante a sua mão. Mas nós não podemos sair daqui sem tomar uma decisão. Precisamos colocar a nossa vida nas mãos desse Deus, porque Ele está voltando. Ele quer que você se salve. Lá atrás tem alguns. Lá atrás tem um com a mão levantada. Alguém pode ir até ele. Mais alguém gostaria de levantar o seu encarte e tomar uma decisão aqui nessa noite? Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Deus seja louvado por todos aqueles que estão depositando não um papel, mas o seu coração nessa urna. E vocês serão alvos especiais das nossas orações. Eu queria convidar a igreja agora para ficar de pé. Na semana que vem, às 7h30, nós estaremos aqui novamente. O pastor BJ dará prosseguimento a essa programação e vocês vão compreender o que é essa estátua bonita que está aqui. A semana que vem a gente vai estudar sobre ela. E aí nós vamos começar a compreender um pouquinho sobre o tempo do fim. Porque nós cremos hoje que Jesus está pertinho de voltar. Então você não pode perder. Convide algum amigo para partilhar dessa bênção juntamente com ele. Eu vou dar 15 segundos para vocês. Você vai fazer uma oração silenciosa aí onde você está. E cada um de vocês vai tomar alguma decisão em silêncio aqui nessa noite para consagrar alguma área da sua vida, alguma área que precisa ser entregue mais abundantemente para Deus. Ou é área mental, ou é área física, ou é área espiritual. Talvez seja algo que você precisa abrir mão, que o Espírito Santo tem te incomodado e que nessa noite Ele está pedindo para você deixar isso, porque Deus quer você mais perto dEle. 15 segundos. Ponha diante de Deus. E eu termino com uma oração. Senhor, meu Deus e querido Pai, há muito tempo os nossos corações têm ansiado pelo dia da Tua vinda. Nós, Senhor, temos pelejado, lutado, batalhado nesse mundo, como igreja, como indivíduos, muitos de nós, para que esse dia venha. Muitos que já trilharam essa caminhada hoje já estão na sepultura, assim como o profeta Daniel. Mas talvez na nossa época nós vivamos, Senhor, quando o tempo do cumprimento da vinda do Teu Filho é imediato, Pai. Os nossos corações se alegram ante tamanha oportunidade, mas ao mesmo tempo estremecem, sabendo que quando olhamos para nós, talvez não nos sintamos preparados para esse dia. Mas em nome do Senhor, nessa noite nós confessamos que esse preparo não está ao nosso alcance, porque nós somos fracos pecadores, Senhor. Mas nós queremos pedir a Ti, que o mesmo Espírito que esteve sobre Daniel,
que o mesmo poder que o Senhor deu a esse jovem para ser fiel no meio de uma geração hostil e caída, que o Senhor derrame sobre a nossa vida nessa noite, para que ainda que o céu caia sobre a nossa cabeça, que o Senhor nos ajude a cavalgar sobre os altos dessa terra. Nos ajude, Senhor. Orações foram elevadas aos céus nesse momento. Eu peço que elas sejam recebidas pelas mãos ensanguentadas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que Ele perdoe os nossos pecados e fortaleça a nossa fé. Essa é a nossa oração. Nos ajude a não termos vergonha de sermos cristãos, mas sermos luz nas trevas desse mundo e sermos sal nessa terra insossa, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus.